Fred Figueroa, você segue aí no comando aqui da nossa jornada, do nosso programa, porque agora a gente vai mudar a configuração, vai mudar aqui a cara do nosso programa para trazer um mini raio-x da Série B, numa rodada que a gente já pode tratar como uma rodada muito dura, duríssima. O Maestro tratou como catastrófica, tá? Para o Ceará, com os resultados antes do Vila Nova fazer o gol. O gol no apagar das luzes ali já tratava como catastrófica. Depois, no arremate, o Maestro trouxe que com isso aí foram todos os resultados piores possíveis para o Ceará, e eu acho inevitável que esse seja um dos pontos principais desse programa que a gente toca a partir de agora. É isso, Celso. Vamos trazer aqui. Minhoca caiu ou foi Não. tirado? Ah, caiu sim. Voltou. É isso, Celso. Vamos fazer a partir de agora, né? Estou trazendo já aqui o primeiro slide da classificação. Tem alguns temas para debater, mas, como o Cássio adiantou aí, uma noite muito dura. Tá? Uma noite muito, muito, muito dura. E que hoje a gente ainda não consegue fazer todos os cálculos de pontuação, porque, obviamente, as estatísticas mais detalhadas elas precisam da rodada fechada, os próprios sites trabalham apenas com a rodada fechada, mas fica claro que existe um dano e uma mudança de foco, tá? Deixa eu trazer aqui para a tela que a gente começa oficialmente a tratar disso, tá? Já está aí na tela. Então, começando agora, você vai ficar, vai sair? Como é que você vai fazer, Celso? Posso seguir aqui nos bastidores, Fred, mas como você já então, tranquilo. conduz aí o raio. Pronto. Tá bom, meu irmão. Então, eu estava na dúvida se começava, se não começava. Pode seguir, meu caro, pode seguir, meu irmão. Bom programa aí para você. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Pronto. Agora a gente começa esse mini raio-x, né, que é basicamente uma atualização do cenário matemático da Série B, já que nessa noite de terça-feira, 5 dos 6 primeiros colocados entraram em campo. Tá? Apenas o Sport não entrou em campo. E foi uma rodada em que havia uma dúvida em torno do Novo Horizontino, que vinha numa série de 3 derrotas. Esse Novo Horizontino recebeu o Avaí em casa. Ontem a gente até debateu. Cauê foi defensor de uma tese que esse jogo do Avaí seria o termômetro para saber se o Novo Horizontino saiu ferido ou não, se sentiu ou não aquelas derrotas. Eu acho que a maioria de nós, a gente discordou que esse seria o jogo termômetro, porque o Avaí é um time desinteressado, é um time com aquela alma de Anderson Moreira na reta final, não ganha de ninguém, perde todos os jogos. Talvez seja o melhor time para se enfrentar nesse momento. Tá? E o Novo Horizontino consegue uma vitória muito tranquila sobre o Avaí. O Mirassol e o Vila Nova, para mim, eles entram, Minhoca e Cássio, em algo que Cauê trouxe muito bem no programa de ontem. No programa de ontem, Cauê destacou o desaparecimento dos empates. Nas últimas 3 rodadas tinham sido 4 empates. Essa rodada começa sem empate. E foram 2 jogos que talvez em condições normais de temperatura e pressão seriam jogos que terminariam com empate. Mas a gente viu um desesperado CRB tropeçar nas próprias pernas e dar o gol ao Mirassol aos 43 do segundo tempo, quando o CRB esboçava uma pressão, né, saiu jogando errado e deu o gol. Castilho fez o gol do Mirassol, e aí o Mirassol cabe uma análise daqui a pouco sobre ele. E agora, no jogo que fechou basicamente a rodada, o Vila Nova, com um homem a menos,
já entregue na partida. O Amazonas buscando a vitória, tentando a vitória, em cima, permite um contra-ataque, não consegue afastar a bola e sai o gol do Vila Nova no fim. Então, para mim, o primeiro ponto que eu trago é esse, sabe? O quanto a gente realmente, nesses jogos mais extremos, o empate vai sumindo, né, Minhoca? Porque não interessa a ninguém e os times partem para um risco maior na reta final. O Mirassol fazia um jogo já de contenção, mas esperava que o CRB fosse para o desespero e o CRB foi. Mas o contra-ataque foi além da conta, viu, meu amigo? Assim, o gol do Mirassol, se você quiser depois dar uma olhada no YouTube aí. Eu vi. Eu acho que os contextos que os jogos vão se desenhando agora nessa reta final é que boa parte das equipes, né, elas têm uma certa similaridade com o fracasso, né, de uma certa maneira. Até o Santos, que é o líder do campeonato, não convence muito. Os jogos recentes que o Santos vencia por 2-0, deixou empatar, teve jogo aí que poderia ter tomado um empate, a arbitragem acabou dando uma aliviada para o Santos. E a reta final dos jogos tem sido também determinantes, né? O próprio clássico que teve entre Sport e Ceará, né? O clássico do Nordeste, decidido na bola final. Hoje, 2 jogos sendo decididos na bola final. O Ceará já conseguiu ganhar jogos também, né, na reta final, perdeu muitos jogos também em minutos finais. E aí é onde tem pelo menos uma prevalência maior agora de resultados não conformados, né? Assim, não tem muito agora o que, a não ser, eu acho que não tem mais embate entre o G4, né? Só Sport e Santos, né? Na última rodada. Acho que não vai ter mais confronto entre os 4 primeiros. Do atual G4, não. Do atual G4 não tem. E aí, como tem um pessoal que está perseguindo, ninguém que está atrás, né? Por exemplo, o Ceará hoje teria abraçado um empate, por mais que a rodada não fosse boa. Mas o contexto agora é tudo ou nada, né? Como a gente estava dizendo aqui no telecast do Ceará. O Ceará não tem muito espaço para tropeço, para negociar empate nesse exato momento. Tem só direito a um tiro errado, basicamente, nessa reta final, no máximo 2 empates, para tentar ir com 62, mas tudo vai depender, porque como já tem ali um Mirassol com 56, faltando 6 pontos para fazer 62, né, teria que perder 3 ali para não alcançar essa marca. Então, é um contexto agora de reta final. Não dá mais para brincar com o empate que está de bom tamanho. Né? Cássio, para além dessa questão do empate, você definiu como trágico para o Ceará, né, e foi, obviamente. Independentemente do gol do Vila, já seria trágico, porque o G4 andou de forma consistente, abriu uma vantagem sobre o Ceará. E para quem está dentro do G4, as coisas até que estariam sob controle, não fosse esse gol do Vila Nova na última bola do jogo, né? Porque aí eleva a pressão em quem está dentro do G4, diminui um pouquinho o tamanho da vitória do Mirassol, do Novo Horizontino, porque o Vila ganha um oxigênio na perseguição, né, Cássio? Porque esse empate basicamente eliminava o Vila, né, deixava o Vila ali muito distante, e você ia começando a ter um desenho de um G4 muito estabelecido e até de uma ausência de uma perseguição mais próxima, né? Fred, quando o Ceará perdeu, e aí, ou seja, o 5º colocado não chegaria mais a 54 pontos, já ficou esse cenário de que a margem de quem está no G4 vai abrir. E esse gol do Vila Nova, porque o outro jogo que falta desses que estavam mais próximos, né, que o outro vai ser Operário e América, é mais difícil. Assim, o que parecia ser mais possível era justamente o resultado, até pelo mando de campo que o Vila Nova tem, seria Vila Nova e o contra o Amazonas. Na hora que tá 0-0 até 50 de segundo tempo, para quem tá dentro do G4, olhou ali e falou, meu amigo... Com homem a menos, viu? O Vila Nova perdeu um jogador, porque tinha feito todas as substituições. Foi isso mesmo. O Amazonas perdeu chance. Tinha feito todas as substituições, Minhoca, e ele se machucou. Tá, entendi. Então, aos 41, ele não aguentou mais ficar em campo, teve que sair. Pronto, aí nesse cenário aí,
estava se desenhando, tendo o limite, por exemplo, o Vila Nova empatando, ficaria para o América, o América Mineiro, se ganhar, chega a 42, mas se não ganhar, e é um jogo difícil, ficaria 51 pontos, o quinto lugar. Ou seja, num momento, uma rodada onde estava tão achatado, o perseguidor simplesmente não evoluiria. Ele permaneceria com 51 pontos, congelaria numa rodada onde todo mundo G4 está vencendo, ou seja, mais do que isso. O perseguidor não andaria e todo mundo G4 botaria mais 3 pontos. Seria, assim, uma rodada... Eu já vi muita gente comentar, se o Sport vencer, fica com o laço. Não chega a ficar com o laço, não, justamente devido a esse gol do Vila Nova. Que vai pegar o Avaí, né? O Avaí que já está com cara de entregue no campeonato. Horroroso, exatamente. Tá cara entregue, agora depois o outro jogo depois é Santos e Vila Nova, e o Santos não tem acesso até o outro jogo, ou seja, o Vila Nova pode chegar a 55, mas na outra rodada, no caso a rodada 35, dificilmente eu acho que ele sai dos 35, dos 55 pontos. Mas enfim, isso é só olhando mais para frente, porque ele vai ser Santos e Vila Nova. Mas pro G4, mesmo com esse gol do Vila Nova, foi um golzinho chato. Mas o resultado do Ceará já colocou ali um freio. Agora, colocou com todo mundo fazendo seu papel. Se o Sport não fizer o papel dele, é o único que falta que não jogou, o Sport vai pegar o Guarani, que, veja, o Guarani é o lanterna, mas pegar esse Guarani hoje é mais chato do que pegar o Avaí hoje, tá? Exatamente. Porque o Avaí tá na cara, ficou assim explícito que não quer mais nada no campeonato. É assim, né? Tá para jogo, mas assim, sem objetivo, nem cai, nem sobe. Fim de feira. Nada. Assim, não vai para lugar nenhum, ao contrário da primeira divisão, que o cara ficar em 10º lugar vai para a Sul-Americana, ou dependendo da classificação final, você ganha milhões, assim, porque, tipo, ser 10º ou 16º na Série B é a mesma coisa, você ficou na Série B. Na primeira divisão, essas 6 posições, bota aí, sei lá, quase 10 milhões, sei lá, alguns milhões de reais de diferença de premiação, enfim, tem outros fatores, fora a vaga na Sul-Americana, porque entre 10º e 16º, um vai para a Sul-Americana, o outro não vai. Na segunda divisão não tem isso. Então aí o Avaí acaba sendo um time sem muitas perspectivas, enquanto o Guarani, que está nas suas últimas perspectivas, assim, de enxergar um cenário para escapar. Mas nesse momento de últimos cenários, ele vem justamente com 2 vitórias seguidas. Tem um atacante que faz gol, é um time completamente diferente do primeiro turno. Se não me engano, foram 11 contratações do Guarani, assim, independente da qualidade, mas o Guarani trouxe um caminhão de jogadores, remontou o time, na verdade. O Guarani do primeiro turno, aquilo ali era a 3ª divisão. Montou no segundo turno, que começou a pontuar, e nesse momento ali já está a 5 pontos, já esteve muito pior o Guarani. E vai jogar nessa rodada, uma rodada onde a turma do Z4 vai se enfrentar, vai ter confrontos diretos. É um jogo chato. Se o Sport não fizer o papel dele, ficaria continuaria na frente do Mirassol, mas pelo saldo, mas o Mirassol voltando a jogar em casa, o Sport indo para 2 jogos fora, ficaria 4 pontos do Vila Nova e a 5 pontos do Ceará, veja só, com 2 jogos fora e o Ceará 2 jogos em casa. Ou seja, o Ceará que vem fazendo seu mando de campo a duras pernas, mas vem fazer seu mando de campo, de repente pode ir a 57 e o Sport ali com de repente está com 57, vou colocar, perdeu não, mas empatou com o Guarani, 57. Mas teria 2 jogos duros, um contra o América Mineiro e contra o Operário. Poderia até pontuar, mas dificilmente manteria essa diferença que tem hoje para o Ceará. Então, o Santos fez a parte dele, o Mirassol fez a parte dele, aliás, o Mirassol desses aí do G4, é o que mais surpreendeu, porque era um jogo chato fora de casa, o CRB vindo uma reação com o Hélio dos Anjos, que o estado estava cheio no Rei Pelé, e era um jogo que o CRB precisava bastante em termos de zona de rebaixamento. O Mirassol vai lá e ganha. Cheio, mas morno. Me chamou a atenção um pouco assim, isso. Mas morno tá ressacada. Não, tava ali, aí tá morno, gelado. É um morno de tensão. Não é uma atmosfera diferente. É um estádio tenso ali que tá vendo qual é a situação do time. Ou seja, mas foi acreditando, mas ao mesmo tempo a vibração é diferente. E aí o Mirassol vai lá e ganha aos 43 do segundo tempo. Então, o Sport ficou muito forçado a fazer o papel dele. Até porque quando você olha nesse momento, a bolinha verde de última vitória, ela vai até o 5º lugar. A do Sport está lá porque o Sport ganhou o último jogo, né? Assim, não está atualizado, mas tipo, tá todo mundo ganhando. No momento que a sua bola é cinza ou vermelha, você marcou passo. E nesse caso, não dá para marcar passo jogando em casa contra o Lanterna, mesmo ressalvando que o Lanterna se reforçou, que o Lanterna vem de 2 vitórias seguidas e que o Sport está desfalcado. Isso tudo é verdade.
mas isso tudo não tira a obrigação do esporte, a obrigação do esporte que cresceu, Fred, para essa quarta-feira. Na minha opinião, cresceu. Porque ele é para não marcar passo nessa rodada e, ao mesmo tempo, se ele consegue exercer o mando de campo, iria... Meu Deus, aqui só para decorar tanto número. Iria a 59, abrir 7 pontos significa 2 rodadas, com 2 rodadas de margem. Nesse momento, o Sport tem... se 2 rodadas derem certo, ele poderia ser ultrapassado. A partir de agora não seria isso. Só com 3 rodadas dando tudo certo para um e tudo errado para o Sport seria ultrapassado. Isso faltando 5 rodadas. Ou seja, 3 rodadas perfeitas para o adversário, faltando 5, significa que esse jogo contra o Guarani pode botar... É que a galera não gosta de falar isso, mas assim, também não pode ficar se privando de falar, né? Mas bota um pé na Série A. Se ganhar do Guarani, bota um pé na Série A. Ô Cássio, deixa eu fazer uma pergunta. A simples vitória do Sport, somada à derrota do Ceará, que era o quinto, que segurou a chance do quinto ir para o 54, como você falou. Embora o Vila Nova tenha botado um pontinho, né? Foi o 51 virou 52 do perseguidor. Que o América pode botar esse mesmo pontinho. Não, mas não passa o Vila Nova, não, porque pelo número Não de sei, vitórias sim, América mas pode botar, então, pode botar o mesmo pontinho e ir para o 52 e ser mais um time dessa escala. Né? 2 perseguidores, exato, correto. Você acha que a vitória do Sport somada à derrota do Ceará já dá um saldo positivo para a rodada ou saldo positivo para quem? No caso, só nós do Sport. Pro Sport, pro Sport. Já deixa pro Sport um saldo positivo da rodada, ou o avanço do Mirassol com a vitória pouco provável. Eu acho do que Mirassol era muito provável. A do Mirassol era muito provável. Não, a do Novo Horizontino era. A do Novo Horizontino era muito provável. A do Vila Nova era bem provável, apesar do roteiro. Mas essa vitória do Mirassol... Essa é mais inesperada. Porque diminui um pouquinho a margem, né? Porque porém, você coloca um time muito próximo. Porém, e a sua pergunta, ela coloca se o Sport vencer, né? Porque, inclusive, se o Sport não vencer, o raio-x de amanhã vai ser bem nervoso. Assim, porque aí o raio-x fica mais assim. A sua pergunta, ela parte. Se o Sport vencer o Guarani, não é? Isso. Pronto. Se o Sport vencer o Guarani, Fred, ele continuará, em relação ao Mirassol, tendo praticamente uma rodada. Porque ainda que o número de vitórias seja o mesmo, se de repente o Mirassol vence, o Sport perde, mas vamos supor, o máximo que pode acontecer, o mínimo que pode acontecer, no caso de vitória, naturalmente é um gol de diferença, né? Não existe meio. Então, se o Sport vencer por 1-0, o saldo do Sport será 14, ou seja, teria 5 gols a mais do que o Mirassol. Não é tão simples tirar esse saldo. É tu perder de 3-0 e o outro ganhar de 2, ou tu levar a perder... Ou seja, não é a coisa mais fácil em uma rodada ali, numa rodada final, que tira essa diferença de saldo de gols. Então, o Mirassol ele tem esse fator, mas o Sport tem praticamente uma rodada sobre o Mirassol. Eu tô querendo dizer, é isso que eu tô querendo dizer. Se ele vai a 59 e tem pelo menos essa diferença de gols que eu tô falando, que seria 5 gols, aí se ganhar 2-0, 6 gols, enfim, tô falando, se ganhar de 1-0 já vai ter 5 gols. É praticamente uma rodada. Então, eu pulo para o 5º lugar, Fred. Assim, essa é uma ameaça para virar 4º. Essa é uma ameaça. Agora, para o 5º, abrir 7 pontos nessa altura do campeonato, abrir 7 pontos, ou seja, precisar de 3 rodadas catastróficas para você e 3 rodadas perfeitas para o outro, porque nesse momento, para isso acontecer, tanto o outro quanto você terá essas 2 peças, observando o cenário, os 2 teriam jogos dentro de casa, porque ninguém vai fazer 3 jogos seguidos, nem fora nem em casa. Ou seja, para ter 3 jogos catastróficos, seria perder os 2 jogos fora de casa, volta para Chapecoense e perde também. Aí, e o Ceará, tá entendendo? Ou seja, o Ceará ganha os 2 jogos em casa e aí ganha o Botafogo fora. Um jogo, sem dúvida, é um jogo acessível. Mas são 3 vitórias seguidas do Ceará. O Ceará não fez isso muitas vezes no campeonato. E no caso do Sport, o Sport perdeu 3 jogos seguidos. Com o Guto. E até acho que com o Souza também, eu estou enganado. Acho que foi com o Guto. Só com o Guto, eu acho. Foi com o Guto. E aqueles não, 3 jogos... Com o Souza perdeu. Da 5ª, 6ª e 7ª rodadas. Que perdeu de todo, começou aquela sequência. Mas aquela sequência de Guto foi jogando pedra em santo para perder aqueles 3 jogos. Pô.
é ter feito uma partida inacreditável contra o Brusque, ter perdido contra o Coritiba, dando um chute na barra. Então, enfim, teria que ser uma mudança de cenário assim, muito grande, que não é o que esse time vem apresentando no momento. Aí, por exemplo, o Henrique Moura trouxe aqui, já encheu o saco esse trauma de 2023. Eu não sei se isso é um complemento ao que ele tinha falado ou que ele tinha falado antes, mas eu estou pegando só essa frase. Encheu mesmo, mas é impossível não ir. Eu não sei se está defendendo para passar por cima disso, enfim, eu não sei exatamente o contexto, mas vou falar só a partir dessa frase. Eu não consigo ignorar. Eu acho que existe, faz parte do futebol. Porra, que eu digo o Botafogo. O Botafogo vive há anos, assim. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É uma coisa até cultural do clube, assim. Então, assim, faz parte, não tem como negar. Eu acho que o trauma do acesso do ano passado, sobretudo a gente faz o raio-x aqui, Fred. A gente colocou o dado ontem, aí 19 anos que existe esse formato na Série B, só uma vez um time com 56 não subiu. Aí você vai ver, é o Sport. Assim, como é que você vai ignorar que não existe? Existe, porra. E o time está curiosamente com 56. Se o time for 59, aí é que não existe mesmo. Aí o time teria que fazer algo inédito. Eu acho que, se brincar, até adianta aí. alguém com 59 na 30ª... Que rodada é essa, meu Deus? Na 33ª, alguém com 59. Já não vai ter ninguém, não. Não vai ter não, ninguém, mas tira essa dúvida, porque, tipo, a do ano passado, a conta que o Sport tá, é uma conta que só existe um exemplo e é o próprio Sport. Então não tem como ignorar que isso aconteceu ano passado. Não tem como você dizer que a coisa que aconteceu ano passado não importa nesse ano. Sendo que o presente tem o próprio Sport, Cássio. O gol com 59? É porque o Sport ganha do ABC? Será que é isso? É o último caso. Que eu acho que é a última vitória do Sport, eu acho. O que é ganhar do ABC. Porque, não, vitória vale, porque ele ganha do Sampaio Corrêa na última rodada, né? Eu acho que vai ganhar esse jogo 59. Aí vai empatar com o Atlético Goianiense 60 e ganha do Sampaio Corrêa, fica 63 e não sobe, porque perde do Vitória, né? Pronto. Teve um caso, que é o 2012 maluco, né? Tinha gente com 61, que era quinto colocado, era sexto colocado, quinto colocado. Não, porra, o São Caetano São Caetano sempre vai destruir essas estatísticas. O time fez 71 e não sobe. Isso. E 71 esse ano é campeão. Veja, 71, quem fizer 71 esse ano provavelmente é campeão. Assim, não, 61, não é 71, não, é 61. Ele tinha 61. O Santos, por exemplo, o máximo que o Santos pode chegar é 74. Você perdeu um jogo, já fica 71. Só para dar um exemplo do que o São Caetano fez e nem subiu. Então é isso. Eu acho que o trauma existe, é real, mas nesse momento do campeonato, a gente vai ver Sport Guarani amanhã, um Sport diferente, um Guarani animado, dando sua última... Animado dentro do que ele está disputando atualmente, né? Mas é um recorte da campanha... Desculpa, da campanha, não, do desempenho, Fred, muito diferente. E é isso que eu me abraço. Os números estão aí, os números estão para preocupar, para criar esse trauma, isso tudo ali. Mas, nesse momento, em 2023, o time já era um tolete. Assim, já era assim há semanas. A gente fala, esse time não joga nada, esse time joga nada, esse time joga nada. Esse momento é um time que você, por exemplo, fala que o Sport queria jogar, acho que na sua opinião, que outros times, quase nenhum outro time consegue criar, de triangulações, de velocidade, e talvez seja verdade. Então, assim, nesse momento do campeonato, abraçar a performance do time para não repetir o 2023 bizarro que foi aquela reta final do Sport. Eu só vou acrescentar algo a mais, Cássio, porque eu acho que tem um fator que é diferente de 2023. Primeiro, até porque tinha um grupo maior de times próximos a esses 56. Isso, o Sport tinha 59, mas ele era pressionado, né? Nesse exato momento, os perseguidores que estão hoje para o G4, eles também não têm um futebol... Que aí é que tá. O que é que tem que acontecer? Além, se o Sport se atrapalhar contra o Guarani, vai para 2 jogos fora de casa, e que essa galera que vem atrás tem que manter um bom ritmo. Porque ano passado você tinha muitas equipes estando ali numa proximidade onde, não, beleza, eu tropecei aqui, tem um jogo. Então, quando o Sport perdeu um determinado jogo, tinha gente muito próxima para ter um resultado positivo e depois acabar passando ali na reta final. Esse ano não, há uma distância. Aí na tela, tá? Pronto. Quando o Sport tinha os 59 pontos na 33ª rodada do ano passado, o quinto lugar tinha 55. Se o Sport chegar a 59, ele vai ter 7 de vantagem. Mas perceba que tinha uma rodada de folga, ainda tinha folga. Ainda tinha folga.
Dessa vez terá Mas, 2 rodadas de folga se vencer. Mas assim, por exemplo, hoje, e aí eu tô analisando mais para o esporte, né? E eu acho que os principais perseguidores, qual que eu acho que é o resultado que pode ser mais para o esporte ter um certo cuidado, que é o do América. Ceará e América são as equipes hoje que eu tenho mais. O Vila Nova, por exemplo, eu não consigo olhar uma equipe. Tudo bem, o contexto pode acabar colocando o Vila Nova de novo nessa disputa. Ganha esse jogo, aí depois ganha de alguma maneira o próximo jogo. Que é o Mas Avaí, tem que né? acontecer essa equação. É o esporte não fazendo aquilo que se espera dele, né? Que é se atrapalhar contra o Guarani, e ainda que numa próxima rodada, porque é só ver a última rodada que aconteceu. Né? Assim, porque, na verdade, na outra quarta-feira começou com uma derrota do Santos e o Sport jogando aquele jogo que tinha E fazer essa contra o tá Operário. oposto, né? O sentimento após aquela quarta-feira era a galera vai jogar agora. Aí começou a ter os tropeços. Então tem que ter essas duas coisas alinhadas. É o esporte desperdiçando uma oportunidade e os outros aproveitando de maneira sequencial. Que não aconteceu na rodada do Operário. Na rodada do Operário perdoou um pouco, minimizou o dano. Né, do é bom lembrar, Fred. A gente até falou isso lá no começo do campeonato. Nem foi a rodada do Operário, né? Porque na verdade foi o jogo atrasado, aí depois o Sport isso. compensou esse tropeço lá no final. Que é uma coisa que você citou lá no começo da Série B, né? Que é uma Série B do perdão, né? Todo mundo sai perdoado, né? Cada um vai deixando ali pontos. Não, a gente está vendo um líder com pontuação baixa e isso vai meio que se perdoando para alguns tropeços que as equipes estão tendo. Continua, inclusive, sendo o pior líder da história, né? Nessa 33ª rodada não vai mudar isso, porque o pior até então continuava sendo o Atlético Mineiro lá de 2006. Agora, para o Ceará, Minhoca, foi realmente muito, muito, muito pesada a vitória. Sobretudo para o Ceará, não é a vitória do Vila Nova, é a vitória do Mirassol, né? É a vitória, porque ela vem somada, Minhoca, aquilo que a gente também tocou no assunto ontem. O Mirassol teve um corredor polonês. Aí nesse corredor polonês, ele ganha do Goiás, em Goiânia. Ele administra um empate com o Sport em casa. Ele perde do Santos, mas dá um calor no Santos considerável. Perde por 3-2 do Santos. Ele ganha do Novo Horizontino e ele ganha do CRB. O que seria o corredor polonês foi a volta do Mirassol aos seus melhores momentos do campeonato. E eu lembro muito bem quando a gente fez aquela conta, Minhoca, a gente tava... Que você ficou naquela... Vamos fechar o acordo aqui, lembra naquele dia? A gente tava muito já ali... América, né? Dando muito peso para aquele Ceará e América da penúltima rodada. E eu fiquei com a sensação hoje, sobretudo antes do gol do Vila, é verdade, de que essa rodada foi de consolidação do G4, né? Sobretudo se o Sport fizer a parte dele. Só, né? Se o Sport ganhasse. Porque se o Sport não ganhar, a análise não será essa. A análise vai ser que o Sport voltou para o jogo. Essa análise precisa do Sport para ser consolidada. Eu entendo pela lógica do Sport, mas eu acho que para o campeonato, muita gente já projeta o Sport sendo uma dessas equipes. Na verdade, se o Sport se atrapalhar, na verdade, o Sport está querendo complicar uma coisa que volta a ser alvo, né? Exatamente. Que foi o tom do Santos na rodada passada. Todo mundo falou, se o Ceará ganha do Santos na Vila, o Santos volta para o jogo. Exato. Mas como é um contexto onde a gente está vendo, eu acho que moralmente essa rodada, ela meio que embrulha, digamos assim, né? Ela faz um certo pacote ali, desenhando o G4 quase que certo. Não vou dizer certo porque tem 15 pontos em disputas, como tem o fator dos jogos, né? Por exemplo, o Ceará tem 2 jogos em casa, e por isso que eu estava citando na análise do jogo, quando o Celso me perguntou, o Ceará precisa trabalhar com 6 pontos. O Ceará conseguindo fazer os 6 pontos dentro de casa, o Ceará está de novo na disputa. Porque tem alguns adversários que vão ter jogos complicados, mesmo jogando em casa, outros que vão ter jogos fora de casa. A gente fez aqui a análise ontem, né? Da tabela de cada. Veja como eu consegui no olhômetro aqui agora. Já independentemente do que aconteça com o Sport, a 33ª rodada com maior diferença do quarto para o quinto. Nunca houve uma diferença
De 4 pontos. 4 pontos, do 4 por quinto. O máximo que a gente tinha visto era de 3 pontos, tá? E sempre que houve reversão em relação ao quarto e o quinto, repito, ano passado houve uma entre o sexto e o segundo, mas sempre que houve foi de 1 ponto. Ou 0, né? Eles Que é muito estavam louco. Como é que empatados. pode o líder ser o pior e a vantagem do quarto pro quinto ser a maior? Assim. Não, mas assim, como é que o líder... Porque a tendência, veja, se o líder é o pior, o quarto pro quinto deveria ser muito menor a diferença. Significa que era para estar tudo deve mais ser perto. Piores. Posso ver aqui, Cássio, nesse momento. Mas tá entendendo assim, seja, se o líder é o pior, o perseguidor significa que o perseguidor deveria estar mais próximo, mas não estão mais próximos. Não estão. O Ceará tá na média histórica. Porque teve gente ali com 50, 51. Agora, 2012 é maluquice, pô. Mas o Mirassol tá 2 acima da média, Cássio. Tá? O Mirassol, quarto colocado, está 2 acima da média. Só para ter uma noção aí. O pior líder e a maior diferença do quarto pro quinto. Mas é porque é um dos melhores quartos da história. Isso. Porque aí ele tá igualado ali com 2009, perde para 2012, igualado com 2017 e igualado com o ano passado, né? Isso, mas olha a diferença, né? Que ali o 9º colocado ano passado com 51, o 10º com 49, por exemplo. Por isso que era uma disputa mais. E no caso, que é o que o Fred sempre traz esse exemplo, né? Do Figueirense, de 2013, que estava realmente em 10º, mas só tinha 4 pontos. Tudo bem, com uma turma gigante na frente dele, uma corda de caranguejo grande. Mas é a situação do Vila Nova, para você ter ideia, de pontuação, né? Exatamente. É a situação do Vila Nova e que pode ser do América, caso vença o seu jogo, né, amanhã. Aliás, o Cássio está falando direto que o jogo do Sport é amanhã. Não sei se ele está falando que passou de meia-noite, mas é quinta-feira, viu? Quinta-feira. Ainda temos a rodada da quarta. É amanhã não, né? É quinta. É um jogo isolado. Eu lembrava. É porque eu acho que eu falei que é amanhã, porque eu acho que em algum momento eu disse que hoje é quarta. Acho que foi isso. Eu acho que em algum momento eu devo ter dito que hoje é quarta. Mas a gente tá considerando que para mim só vira o dia quando eu acordo, então a gente tá na terça-feira ainda. A gente tá meia-noite e 18. 24 e 18 da terça-feira ainda, não da quarta. Mas o jogo só é quinta-feira, é verdade. Teve uma provocaçãozinha aqui no Superchat, pode trazer para a tela. Edson Costa, a pipa do vovô não sobe mais. Ainda tem uma chance de subir, tá? E a gente vai dar uma analisada aqui agora. Tem, mas entrando naquela fase. Se ganhar... ainda nem se ganhar 5 de 5, não é 5 de 5 não, mas sabe quando entra aquele negócio, quando o cara tá escapando do rebaixamento? É ganhar 4 de 5. Mas é isso que eu tô querendo dizer, com o rebaixamento o cara tá ali quase ali, se ganhar 4 de 4 escapa, beleza, mas assim, 4 de 4 é chato. Agora, você olha, a questão é, o Ceará precisa ganhar 4 de 5. Desses 4 de 5, as 3 em casa ele tem como ganhar, e as 2 fora de casa tem muito como ganhar. A questão é a seguinte, a matemática é ruim, mas a possibilidade de conseguir esses pontos que ele precisa não é desprezível. A questão é porque aí é que teria que estar acontecendo algo com o Ceará que nenhuma da Série B está conseguindo ter. Né? Vamos lá, o Sport chegou a ter até recentemente, quando bateu o Ceará e o Novo Horizontino. Aí perde para o Operário, entendeu? Ninguém nessa Série B assim está conseguindo... Aqui, vou buscar meus 3 pontos. Ninguém está conseguindo ter isso. Então, as equipes tropeçam. Né? Até mesmo uma equipe que vem no crescimento, como é o caso do Sport, desde a mudança de treinador, também não consegue. Nossa, a gente gastou um tempo aqui de uma certa preocupação com o jogo contra o Guarani, contra o Lanterna do campeonato. Entendeu? Então, assim, o Ceará tem 5 jogos bons para disputar, mas não tem assim, tipo, vai fazer 4 vitórias. Bons não, ótimo. Problema. A tabela do Ceará é muito boa. Porque eu ainda acho que o Paysandu é um jogo chato, Botafogo é um joguinho chato, o América Mineiro pode ser um jogo chato, o Guarani, a depender se ainda vai estar brigando. O chato todos os jogos vão ser, mas assim, tem 2 jogos fora de casa. Os 2 jogos contra 2 times da zona de rebaixamento, você não pode dizer que... Eu sei, pô. Mas é porque eu tô Cássio, dizendo. Nesse momento, eu acho que o melhor time do campeonato para enfrentar é o Avaí.
E ele vai enfrentar o Avaí. Ele vai enfrentar, Assim, sim, tá na E ele conta vai dele. enfrentar o Avaí. Tá na conta dele. Mas o que eu quero é porque, por exemplo, acho que o espião estatístico trouxe isso hoje. E a gente até citou ontem o do FMG. Parece que eu vi o narrador de um dos jogos, que eu vi tanto jogo hoje. O narrador de um dos jogos tava falando dessa criaram esse ranking de tabela, de dificuldade de tabela. Eu acho esse ranking de dificuldade de tabela mentiroso. Subjetivo. Porque esse ranking considera a Chape um jogo mais fácil do que o Avaí, e não é. O jogo mais fácil é pegar o time que não quer nada. Esse é o jogo mais fácil. Eu não tenho qualquer dúvida disso, tá? E é um campeonato que, nesse momento, começa agora a ter um número maior de times que não querem nada. Por exemplo, só tínhamos o Avaí, 100% mesmo, só o Avaí. Porque o Operário acreditava, o Amazonas acreditava. Hoje temos o Amazonas. O Goiás não quer nada, mas tem aquele jogo a menos, fica se segurando pelo jogo a menos. Na verdade, Fred, aí só te interrompendo, os resultados que aconteceram nessa terça-feira dão uma mexida para Curitiba, para Goiás, até aquela coisa tipo... Dá. Porque agora tá 11 pontos atrás o Goiás exatamente. do quarto Eu ia completar dizendo isso. O jogo do Mirassol hoje, a vitória do Mirassol hoje deve aumentar significativamente. Ao final dessa rodada a gente faz isso. Deve aumentar significativamente a faixa dos times que estão oficialmente na marola. Agora o Avaí, por exemplo, se começar o perde-perde, já a turma chega nele também, viu? Tem mas assim, o CRB perdeu. Também ninguém chega, né? Eu não acho que vai ser mais de 43 para... Que é o que ele já tem, né? Para evitar o rebaixamento, não. Acho que vai ser 42, no máximo 43, que é o que ele já tem agora. Não acho que o Avaí também perdendo tudo. Enfim, é uma combinação gigantesca para. E na hora que precisar, vai lá e tenta fazer o jogo e vai lá e consegue um empate. Enfim. Mas, Minhoca, a chance, não na matemática, mas no sentimento, a chance do acesso e um pouquinho além dos 63 vai se materializando ou não? Seria o Ceará vencer as 5, né? Basicamente é o único desenho para isso apertar, né? Tá falando no sentido de não subir com 63, Não, de 63 não ser. Não, pois eu acho muito difícil imaginar. Eu acho que a única forma que isso pode acontecer é o Ceará vencer das 5. Né? Embora eu não ache, certo? Eu não acho que vai, no caso desses 4 aí, apesar de precisar muito pouco, fazer 7 em 15 também não é tão simples assim, não. E a gente até já falou aqui de tabela, que o Mirassol e Novo Horizontino tem uma tabela até, né, considerada assim, embora, como o Cauê mencionou, né? Tem uns contextos aí que, por exemplo, se o Guarani perde para o Sport, esse jogo do Novo Horizontino pode se tornar, embora ainda vai ter uma certa mobilização, né? O cara vai acreditar. Não, eu acho que não, viu? A derrota do CRB para o Mirassol foi excelente. Foi excelente para o Guarani, pô. Dá uma margem ainda de pensar eu acho que se o Guarani perder do Chape e CRB perderam, lembrando. Eu acho que Guarani e Novo Horizontino aí vira a última cartada do Guarani. Chape e CRB perderam, tá? Não há movimento nos times que são os alvos de quem está na zona nessa rodada. Eu trabalho mais, Fred, aí para o Ceará, o curto prazo mesmo. Esses 2 jogos em casa, se o Ceará fizer 4 pontos aí... acabou. Já é um sentimento de acabou, assim, sabe? Acabou. Porque, assim, claro que não matematicamente, porque você pode vencer todos os jogos que restam, mas se torna um sentimento de difícil imaginar que o Ceará vai vencer os 3 jogos finais, o problema do Ceará fora de casa. Teria que ter um fator que já veio em vários momentos dessa série. Por exemplo, a vitória sobre o Ituano, com a vitória que teve em casa, por mais que tenha quase tomado o empate da Ponte Preta na reta final, a sensação que dá é que o Ceará não vai sobrar, assim, sabe? Não vai conseguir fazer resultados tranquilos. O jogo do Paysandu realmente é duro. Sim. É um jogo que eu considero complicado.
E aí, conseguindo vencer o Paysandu, aí eu acho que volta de novo o Ceará a pensar numa possibilidade, claro, secar na rodada, porque... Aí que tá, porque o contexto dessa rodada agora, dessa terça-feira, é o sentimento de que só o Mirassol e o Novo Horizontino vão vencer a partir de agora. E o Ceará precisa muito trabalhar nesses 6 pontos em casa. Se não conseguir 6 pontos em casa, é difícil imaginar que Novo Horizontino e Mirassol vão tropeçar tanto aí. Minhoca falou uma verdade aí. Quando acontece esse resultado, é o que eu sempre falo, vitória chama vitória, derrota chama derrota. Você passa a ter a impressão de que agora Novo Horizontino e Mirassol vão somar todos os pontos possíveis, assim. Que um vai bater 72 e o outro vai bater 71. E não é assim. Aí, esses 2 jogos do Novo Horizontino fora de casa, eu acho que são 2 jogos chatos. Novo Horizontino sair com 2 pontos dessas 2 próximas rodadas, eu não acho um absurdo, eu acho chato não. também. Eu acho chato também. Acho um absurdo, não. A Chapecoense precisando muito, porque, embora a abertura desse bloco tenha sido do tudo ou nada, mas talvez seja tudo ou nada para o Novo Horizontino. Então ali vai estar os 2, Novo Horizontino e Guarani, ou Novo Horizontino e Chapecoense, expostos a contragolpes na reta final. No caso do Mirassol, aí eu já acho que a chance é boa. Porque a Ponte Preta tirou o Nelson Batista agora, ainda vai jogar nessa rodada. Vai jogar com quem? Contra o Brusque e... em casa, inclusive. Contra o Brusque. É uma chance de fazer alguma coisa, porque se não ganha esse jogo assim, o que a Ponte Preta se nega a jogar futebol é impressionante. E o Coritiba é o fator que a gente acabou de trazer aqui. O quanto a vitória do próprio Mirassol vai influenciar no Coritiba, porque ficou muito distante assim. O Coxa ainda vai jogar nessa rodada, mas joga contra o Paysandu, né, fora de casa, tá a 9 pontos. Assim, é muito ponto para tirar, meu irmão. Assim, muito ponto para tirar. Paysandu, aí a gente tá falando, mesmo se ganhar é difícil, mas assim, mas beleza, teria confronto direto. Ele ganhou, aí vai jogar, volta em casa, depois vai ter esse jogo, um confronto direto contra o Mirassol. Mas se ele não ganha do Paysandu, empata. Ficou 8 pontos. Não sei o quanto o Coritiba continuaria ali remando, dando trabalho no campeonato, não. Se o jogo fosse lá no Couto Pereira, ainda podia ter, mas jogo fora de casa. É como o Avaí foi jogar hoje, assim. O Avaí perdendo 2-0 no primeiro tempo, aí zero interesse de buscar um empate, sabendo que já está saindo totalmente da disputa. Até um ponto assim, o próximo jogo, o Coritiba pega agora o Paysandu, e o próximo jogo é contra o CRB. Então perceba ali que no caso do Guarani que a gente estava falando, para quem está na briga da zona de rebaixamento, essa derrota do CRB hoje assim foi muito danosa, viu? Muito. Eu achei o time. Foi o jogo que eu mais assisti, viu, Cássio? Eu assisti mais esse jogo do que muito danosa, porque a perspectiva do CRB pontuar não está muito boa, não, porque ele vai sair para pegar o Coritiba e depois ele vai pegar o Ituano fora de casa. Aí seria o confronto direto. Mas ele vai sair para 2 jogos agora, né? E depois do jogo em casa é o Santos, né? Então, na Vila. Muito mal. Achei apática, achei a torcida apática, apesar de estar cheio o estádio. Achei a torcida. Fred. Deixa eu só ler uma mensagem aqui, Minhoca. E até trazer um ponto em cima dessa mensagem. Foi de Arthur Roberto, à 00:25, 4 minutos atrás. Ele escreveu o seguinte: bancada, pela projeção, o Mirassol chega a 64. Então os times de fora do G4 têm que fazer 65. Detalhe que essa projeção é aquela projeção básica de você pegar, né, o atual aproveitamento do Mirassol de 57% e jogar para o final do campeonato. Né? Ela desconsidera o que os times estão fazendo nesse campeonato no momento. Né? Isso é... Não. E aí, Cássio, na verdade, se você considerar o que os times estão fazendo, vai para 65 e não 64. Então, que é a projeção mas eu falei foi nessa linha, porque na verdade é que o Mirassol vai ter alguns jogos ali que a projeção ajustada do Mirassol é 65. A gente ia falar de 63, certo? Certo. Dos 3 jogos que o Mirassol tem em casa, é que aquele negócio pode acontecer como aconteceu com o Sport com o Operário, leva um fumo, beleza, isso pode acontecer, mas assim, desses 3 jogos que o Mirassol tem em casa, ele fazer 7 pontos assim é absolutamente básico. Ganhar da Ponte, ganhar da Chapecoense e empata Coritiba. Pronto, bateu 63 pontos. Sim. Era isso que eu ia até falar, né, naquele momento lá. Eu acho que o Mirassol, e aí olhando para o Ceará, né, tem que fazer no máximo 3 pontos, nesses 6 em casa aí. O máximo 3 pontos. No máximo quantos?
No máximo 3, 59. No O máximo Ceará que tem subir que com... fazer. Não, eu Não. acho que 4, porque eu acho que se o Ceará fizer 60, ele fica na frente do Mirassol. Não, eu tô falando só dos próximos 2 jogos. Os próximos Ah, 2 dos jogos. próximos 2, né? Ah, Os entendi a próximos 2 campanha toda, jogos pô, entendi a certo. campanha do Próximos Mirassol, dois. ele tem que fazer no máximo 3 pontos. Porque aí, obviamente, no caso do Ceará, que tem que fazer 6, ele tem que chegar aí 57, 59. 2 pontos. Que aí, digamos, numa Não, reta já dá uma final. fungada, né, inclusive. Essa pressão já... Exato. Que aí os dois vão ter 2 jogos fora de casa, com um jogo em casa, e aí o contexto, e aí são 2 jogos em sequência do Mirassol fora de casa. Então, eu acho que é isso. O pro Mirassol é esse. Para o Novo Horizontino, também eu acho que no máximo 3, o ideal seria 2 pontos também, fazer nesses 2 jogos fora de casa. Eu acho mais factível até. Embora ele Minhoca, vai ter, veja só. numa reta final, 2 jogos em casa. Nesse caso do Novo Horizontino, esses 2 pontos fora de casa é o que eu torço para que ele faça, viu? Tu tratou como bom para o Novo Horizontino? Não. Não, eu tô Bom pro só Ceará. perspectiva do Ceará. Ah, sim, Só a desculpa, perspectiva pro sim. Ceará. Porque Que exatamente... é o que o Ceará precisa, porque nisso que o Fred mencionou e no que foi o comentário mandado, se essa projeção natural do Mirassol bater 64 e o do Novo Horizontino também chegar nesse patamar, aí é o que o Fred falou lá antes, é fazer 4 vitórias com empate ou 5 vitórias para o Ceará subir. Então, o que eu não acho que vai acontecer, eu acho que nem vai acontecer para os clubes perseguidores, assim, pode acontecer dessas equipes chegar a 64, outros 65, mas eu não acho que os perseguidores vão chegar nesse patamar de pontuação. Nesta quarta-feira, esse Operário América é um jogo muito importante, né? Para esse desenho. E muito importante para o esporte, inclusive. Porque com a vitória do Mirassol, eu acho que se o América perder do Operário, a desmobilização ela é considerável para o América. Considerável. 7 pontos, faltando 5 jogos. Se perder, Vindo de um momento de E o patinada. Operário Né? é para 56, viu? E desculpa, ia para 50. Ia para 50. 50, ia ficar ali também, viu? Ia ficar à frente do América, né? E é até bom porque o Operário enfrenta. Agora enfrenta o próprio Sport, né? O Sport ganharia um jogo mais leve contra o América, mas possível, talvez mais pesado. Depende do que o Operário fizesse no meio do caminho aí. Né? Não, na verdade seria pior, porque vai ser justamente um dos primeiros jogos. Então, quando tá completamente vivo. Tipo, esse jogo contra o Mirassol talvez seja um dos últimos, pode já não ter mais nada. Assim. A pior coisa é enfrentar quando você tá com chance. Mas aí eu faria essa troca, viu, Cássio? Do América desmobilizado e do Operário mobilizado. Para deixar o time jogando tudo ou nada? Não, para aliviar o América. Se tiver que pesar um desses 2 jogos, eu prefiro aliviar o do América e pesar o do Operário. Também faria essa escolha. Eu acho que é muito melhor você ter um América saindo logo agora e um Operário acreditando, porque o futebol do Operário... Mesmo que o Operário ganhe do Sport, para ele seguir vivo, ele vai ter que ferir Novo Horizontino e Mirassol. Aí, pronto, ele já ajudou. Tá entendendo? Ele já devolveu o que ele fez. Né? Então, esse é um ponto. Traz o superchat de Jefferson Menezes, por favor. Quem é que tá na direção hoje? É Rodrigo, Alan? Não sei. Eu tô falando com uma voz do além. Mas eu acho que é Rodrigo. Jefferson, teu chefe, obrigado. Perdão, chefe, perdão. Jefferson Marques, a rodada está perfeita para o esporte. O pensamento é sempre o quinto. Eu quero sair dessa Série B, o título é consequência, não aguento mais. Eu concordo com tudo, menos dizer que está perfeita, né? Perfeita é uma palavra muito forte. Não pode estar perfeito se todos os concorrentes no G4... Exatamente, Não está perfeita, mas assim... A vitória do Mirassol passou longe de qualquer sinal de perfeição. Talvez o principal resultado tenha acontecido. Que era o Ceará não vencer. Esse era o principal que resultado. Também nem era, é bom lembrar. Quando a gente fez aqui o torcer para quem... Não, mas aí a turma... o time Cássio. É o time Cássio, né? Não, mas então, repita o que eu falei. O Ceará não venceu. O time Cássio era a vitória do Ceará. O Ceará não venceu, eu não falei perder. Eu falei o importante era o Ceará não vencer, que era essa história dos 52 pontos aí, né? De parar em 52. De ter a chance de botar mais 2 pontos nessa rodada, né? Ter a chance. Ou
numa desgraça que aconteça, conseguir ter 2 rodadas, né? De oxigênio 50. aí. Não, na verdade já tem 2 rodadas de todo jeito. Então, graças à derrota do Ceará. Já tem 2 rodadas de todo jeito, mesmo se perder do Guarani. Se empatar, continuaria a diferença que iniciou a rodada, a diferença de 5 pontos. E se vencer, realmente dá uma clareada. Eu acho que entra também um outro fator aqui, Fred, que é, claro, vai depender do jogo da quinta, né? O Sport confirma na vitória ou não. Quem tá logo ali, ó, com 59, que é o caso do Santos, e se o Sport ganhar 59, vai jogar bem mais. Não tô dizendo que vai jogar descompromissado. Joga leve. Mas eu acho que vai jogar leve, sabe assim? Tipo assim. Como cara, foi contra o Novo Horizontino, Minhoca. É muito mais fácil vencer exatamente assim. Exatamente isso. Que é tipo assim, cara, se a gente ganhar agora já é 62. Ganhar do América agora é 62. O Santos ganhar do Ituano agora, a gente já tá subindo, entendeu? Então, assim. O Sport, se ganhar do Guarani, vai para sigilo fora de casa para ganhar um jogo e fazer o jogo da Chape. Isso. O jogo do vai para assim, tentar, só tem 2 jogos para arrumar uma vitória. Isso. E transformar o jogo da Chape no jogo dos 65 pontos. Sim. Né? Que é o jogo do acesso. Da matemática, né? Possivelmente. Basicamente da matemática. Basicamente só da matemática para confirmar. Porque é o que eu estou dizendo, o Ceará teria que vencer todas para chegar nos mesmos 65. Tá? O Vila Nova não vai vencer todas. Né? Não vai. Não vai. O Vila Nova não vence todas. O Ceará tem uma chance ali de vencer todas. O Vila Nova não. É muito fraco, pô. Assim, ganhou o jogo, mas. Eu acho. É um absurdo, tá? Então é isso. Tá? A gente trouxe aqui uma atualização dos cenários. Ainda temos metade da rodada pela frente, tá? E nessa metade de rodada que a gente ainda tem pela frente, teremos nessa quarta-feira Ponte e Brusque, jogo diretamente ligado à zona de rebaixamento. Paysandu e Curitiba, tá? O Curitiba jogando ainda por uma aproximação para tentar ir ali para 50, para reduzir para 6 pontos em relação ao Mirassol. E como o Cássio falou, tem um confronto direto a caminho. Curitiba. Então, o Curitiba jogando as últimas fichas aí, tá? Eu também acho que é interessante a vitória do Curitiba para elevar um pouco a tensão ali nos jogos que ele vai ter. Ele enfrenta Mirassol e Santos, né? Aí tem Botafogo e Ituano, confronto diretíssimo ali pela sobrevivência. Operário e América, o jogo chave dessa quarta-feira, né? Para quem esse tá qual o pior resultado? Aí, naturalmente, é a vitória do América, né? Assim, qualquer outro é aceitável aí, né? Sim. E na quinta-feira, de forma isolada, Sport e Guarani. Lembrando que na sexta a gente tem Goiás e Amazonas, aquele jogo lá da 18ª rodada, e já temos Avaí e Vila Nova. E aí, o raio-x vai ser depois do Sport, né? Porque a gente vai fazer isso. O Avaí e Vila Nova já é um jogo importantíssimo. Porque, veja o que pode acontecer. Caso o Avaí... Já tem uma entrar em campo com o Vila Nova ter de 55 já. Se o Avaí tiver uma iluminação divina e parar o Vila Nova, dá uma proteção muito grande ao G4. E o contrário já joga essa pressão que Cássio trouxe, né? Imagina todo mundo entrar em campo com o Vila Nova com 55, né? Sim. Até quem tem 59, que é Sport Santos, estaria se sentindo... Sobretudo o Santos, talvez, porque teria Santos e Vila Nova depois. Ou seja, teria um confronto direto logo depois. Então, assim, quarta, quinta e sexta com jogos bem relevantes aí daí para frente, obviamente, a rodada inteira. Mas a gente vai fazer no corte do fim do jogo do Sport. Ou seja, esse jogo dia seguinte eu vou ficar lá pro outro raio-x. Na quinta-feira, agora, tá? Depois de Sport Guarani, a gente atualiza de novo esse cenário que a gente trouxe hoje. E aí depois só na segunda-feira, né? Aliás, nem é na segunda, é na terça. Né? Só na terça, quando fecha a rodada, a gente traz o raio-x já da 34ª, tá? Que ela fecha com Guarani e Novo Horizontino, um jogo importantíssimo. E aí depois São 4 jogos na terça. Eu nem lembro
A última vez, assim, será uma classificação uniforme. Nem lembro a última vez que aconteceu nessa Série B. Exatamente. Difícil lembrar mesmo, cara. Porque o Sport CRB foi logo no começo adiado. Acho que é da partida ali. Acho que é da quinta rodada o campeonato desconfigura. Mas por aí. Então é isso, tá? As próximas edições do Raio X são quinta para fechar essa 33ª e terça para fechar a 34ª. E a gente vai ter um cenário muito desenhado, tá? Repito, o saldo de hoje. O G4 ficou com a carinha maior de consolidação, mas aumenta o alerta aí por conta da vitória do Vila Nova e do próximo jogo do Vila Nova, que é contra um Avaí que vem definhando no campeonato. Tá? O jogo é na ressacada, mas não vejo tanta diferença nesse momento pelo nível de futebol e de entrega que o Avaí de Anderson Moreira tem dado. Tá? E eu acho que esse é o ponto central de tudo que a gente debateu. E uma dúvida aí em torno dos 63 pontos, tá? É uma dúvida muito mais momentânea. A tendência é que a gente vê isso ano a ano. Eu lembro muita gente, eu com aquele medo em 2019, Minhoca dizendo, não, calma, né? E eu acho que vai se diluindo, mas essa é aquela rodada que o torcedor do Ceará olha assim e diz, porra, eu acho que a gente pode vencer as 4. Mas eu já não sei se com as 4 vitórias a gente se garante. Porque a conta mais básica que todo mundo faz, a conta de padaria de todo mundo, já deixa o Mirassol com 65 pontos, 64,5. Tá? E isso assusta. Tá? Quando você vê a tabela do Mirassol, mas é quando você torcer vê a para tabela do farrapar, Horizontino, todo mundo, todo mundo farrapa. O que não falta é exemplo da história, desse campeonato, da história. Isso, da Irmão, história. aquele América Mineiro e São Bento, aquilo ali, aquilo ali é um absurdo. Exatamente. O Vila Nova com o ABC ano passado. Mas eu acho o do América o pior de todos. Eu também acho o América o pior de todos. A gente esqueceu um de ontem, pô. Náutico e Oeste, que não tinha vencido um jogo no retorno. Aí o Náutico perto com 30 mil pessoas na Arena Pernambuco e a vaga fica com o Bahia. E foi um dos raros também que 63 não subiu, que é considerado uma pontuação segura, né? Isso.